Olá pessoal que acompanha o futebol goiano, aquele abraço a todos, especialmente para você atleticano. Expectativa, hoje tem jogo em Goiânia, Atlético e Figueirense, jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste confronto, duas equipes que estão nos extremos da tabela. O Atlético é segundo colocado e o Londrina e o Figueirense, me desculpe, né, não o Londrina, mas o Figueirense é o lanterna da Série B. Figueirense que vem despencando, né, na tabela desde que surgiu aquela crise financeira, o WO para o Cuiabá. A diretoria de futebol retomou o clube da empresa que havia terceirizado o futebol. Então tudo isso tem causado muitos danos na equipe do Figueirense e o Figueirense vem despencando na tabela da Série B e com certeza hoje é o candidato mais sério ao rebaixamento. Somente uma guinada daquelas que acontece no futebol, mas não acontece todo dia, para tirar a equipe catarinense dessa situação. Pois a crise extra-campo, ela entrou para dentro do gramado, isso é muito claro, e o time catarinense, que no início inclusive chegou a ficar ali na parte de cima da tabela, brigando para entrar no G4 ou ali próximo, depois acabou caindo e caindo muito, e hoje é um time que muito provavelmente vai ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Antes da gente entrar no jogo de hoje, com mais detalhes para o jogo de hoje, vamos conferir aí o retrospecto. Figueirense sempre foi um time que deu muito trabalho para o Atlético. 14 jogos, 2 vitórias do Atlético, 7 vitórias do Figueirense, 19 gols goianos, 26 gols da equipe catarinense. Aqui, até mesmo aqui em Goiânia, o Figueirense leva vantagem sobre o Atlético. Foram aqui nos jogos realizados na nossa capital, olha só, 7 jogos, 2 vitórias do Atlético, 3 vitórias do Figueirense e 2 empates. Então a equipe catarinense sempre dando muito trabalho. Essas duas equipes que já se enfrentaram aí pelos campeonatos brasileiros da Série A e B, pela Copa Sul-Americana e pelo torneio Ibsen de Castro. Esse jogo do torneio Ibsen de Castro foi justamente a primeira vez que eles se enfrentaram. Em junho de 1974, Figueirense veio aqui para Goiânia participar de um torneio quadrangular e venceu o Atlético por 1-0 no Estádio Olímpico. No último encontro, né, no primeiro turno desta Série B, o Figueirense venceu o Atlético por 1-0. Aliás, essa vitória do Figueirense sobre o Atlético no primeiro turno foi a última derrota do Atlético como visitante nessa competição, ou seja, já rodou um turno, né, desde então, e o Atlético não voltou a perder fora de casa. O Figueirense tem um tabu aí grande diante do Atlético, não perde para o Atlético desde 2012. De lá para cá, foram 8 partidas com 4 vitórias do Figueirense e 4 empates. Em 2012, as duas equipes se enfrentaram na Copa Sul-Americana, inclusive um jogo histórico, né, para o Atlético. No dia 1º de agosto de 2012, o Atlético fez o primeiro jogo por uma competição internacional oficial e empatou com o Figueirense por 1-1 aqui no estádio Serra Dourada. O gol do Atlético foi do goleiro Márcio e para o Figueirense quem marcou foi o uruguaio Louco Abreu. Naquele dia o Atlético do Jairo Araújo jogou com Márcio, Marcos, Gustavo Geladeira, Gabriel e Heron, Marino, depois Dodó, Hernandes, Joilson e Wesley, depois Diogo Campos, Ricardo Bueno e Patrick, depois o Vanderlei. Agora vamos para o jogo de hoje. O Atlético, sem dúvida, é muito favorito diante da equipe do Figueirense. Pode não vencer? Pode. Mas se o Atlético não vencer o Figueirense, para mim será uma zebra. Lógico que a Série B tem jogos difíceis, o Atlético precisa tratar o Figueirense com muito respeito, mas o Atlético tem uma ótima oportunidade para se aproximar ainda mais da Série A. Restam 14 jogos para o encerramento da Série B. O Atlético está neste momento com 42 pontos. Eu imagino que se o Atlético chegar a 63, o Atlético vai subir. 63 é uma pontuação muito segura para o acesso. Então, do que o Atlético precisa? 7 vitórias. O Figueirense hoje é uma ótima oportunidade para o Atlético diminuir esta necessidade de 7 para 6.
porque a partir de agora é essa a conta do Atlético. Cada vitória reduz o caminho para a Série A. Lógico que era assim desde o início da competição, mas agora isso fica mais evidente. Então o Atlético tem agora uma grande chance de diminuir esse número. Porque se o Atlético perde esse jogo, por exemplo, que seria uma catástrofe, o Atlético vai ter que vencer outro time. E provavelmente um outro time mais forte e mais competitivo do que é o Figueirense neste momento. O Figueirense agora na Série B ele é o time que todo mundo quer jogar contra, né? É a equipe que está tentando se reestruturar, lógico que vai espernear, vai ter vontade, tudo, mas como equipe não está acontecendo. Até puxar aqui para vocês quando é que foi a última vitória do Figueirense nesta Série B do Campeonato Brasileiro, porque o time simplesmente parou de vencer. As confusões internas muito grandes, chegou a cogitar sair da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só, vou até contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 rodadas que o Figueirense não vence na Série B. Então este é um número enorme, né? E nessas 15 rodadas, 8 derrotas e 7 empates. Então o Figueirense, neste momento, ele é o competidor mais fraco da Série B. Então o Atlético é um jogo de imposição. O técnico Wagner Lopes não conta com o Jonathan e ele vive uma incógnita. Ele improvisa alguém na direita e mantém o Reginaldo jogando aberto pelo lado, ou ele volta o Reginaldo para a posição de origem dele e coloca alguém jogando aberto lá na frente. Penso que essa deve ser a atitude mais coerente. Coloca o Reginaldo na sua posição, não faz improvisação e coloca alguém aberto pelo lado. Eu colocaria o Matheus, mas não sei se será ele o escolhido. Tem o André Luiz, tem o Jairinho, porque o Matheus perdeu espaço no Atlético, né? E esse jogo nós teremos uma nítida visão se o Matheus ainda tem espaço neste elenco rubro-negro. Porque se ele não for o escalado para este jogo, ficará muito claro que o Matheus não está mais entre as principais opções para o time titular do Atlético. Penso que essa será a única modificação e a tendência é que essa seja a única modificação no Atlético, e ela vai dizer muito sobre o momento do meia, né, que brilhou e foi escolhido inclusive o craque do Campeonato Goiano de 2019. Beleza, gente? Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, estarei lá no estádio Antônio Ascioli. Uma boa sorte ao Dragão, que o Atlético consiga prevalecer dentro de casa, consiga ser efetivo jogando no estádio Antônio Ascioli, porque o Atlético sabe de uma coisa: o estádio Antônio Ascioli é suficiente para levá-lo à primeira divisão. O Atlético tem 7 jogos em casa, se vencer os 7, estará na primeira divisão no próximo ano. Boa sorte ao Dragão, um abraço à galera do soudragão.com e até mais.